Graça e paz, eu sou o evangelista Luiz da Assembleia de Deus Novo Tempo e esse é o Mergulhando na Bíblia, um canal feito para você. Então, deixe o seu like, compartilha, se inscreva e toque o sininho, para que todas as vezes que eu postar um vídeo novo você seja automaticamente notificado. O que será que aconteceu com a Arca da Aliança? Você sabe? Então, é o que nós vamos ver agora. Bom, muita gente tem procurado, tentado descobrir onde foi parar a Arca da Aliança ou a Arca do Concerto. É onde alguém pegou ou destruíram. Para onde foi que levaram a Arca da Aliança? Pois bem, no 18º ano de reinado do rei Josias, rei de Judá, Josias ordenou que aquelas pessoas que zelavam pela Arca da Aliança a trouxessem para Jerusalém, para o templo de Jerusalém. E a palavra do Senhor nos diz assim: Então Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém, e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do primeiro mês, e estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos e os animou ao ministério da casa do Senhor. E disse aos levitas que ensinavam a todo o povo e estavam consagrados ao Senhor: Ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Não tereis mais esta carga aos ombros. Agora servi ao Senhor vosso Deus e ao seu povo Israel. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 35, do versículo 1 ao 3. Então nós vemos aqui que o rei Josias manda que trouxessem de volta a arca para o templo. E essa é a última vez que se tem notícia da arca nas Escrituras. 40 anos depois desse episódio, o rei Nabucodonosor, da Babilônia, ele captura Jerusalém e assaltou o templo do rei Salomão. E menos de 40 anos depois, o mesmo rei Nabucodonosor, ele retorna e leva o que ainda sobrava no templo, e então o queimou juntamente com a cidade por completo. Então, não se sabe mais o que aconteceu com a Arca do Senhor. A Bíblia vai dizer que Nabucodonosor, ele levou vários utensílios, vários artigos ali do templo do rei Salomão para a Babilônia, porque era uma coisa comum, quando um rei conquistava uma cidade, ele despojava essa cidade, ele levava os despojos, ele levava aquilo que tinha de valor na cidade para a sua cidade vitoriosa. Então não se sabe mais o que aconteceu com a Arca do Senhor. Depois, anos mais tarde, depois que o povo ele volta do cativeiro, depois de 70 anos de cativeiro, o Ageu, o profeta Ageu, ele vai escrever em Ageu capítulo 2, versículo 9, dizendo o seguinte: A glória desse novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos, e nesse lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Bom, depois disso tudo, um homem chamado Zorobabel, ele reconstrói o novo templo. Ele faz ali o segundo templo em Jerusalém. E mais tarde, no Novo Testamento, quem vai dar uma amplitude maior, podemos dizer assim, que vai fazer uma restauração, ampliar esse templo que Zorobabel construiu, foi Herodes. Então veja que não houve o terceiro templo ainda. Herodes apenas deu uma melhoria, aumentou, podemos dizer assim, embelezou esse templo que foi construído por Zorobabel. Agora, o mistério está aqui. Por que Ageu, ele declara, anos antes disso tudo acontecer,
que a glória daquele segundo templo, que seria construído por Zorobabel, seria maior que o primeiro, ou seja, maior do que o templo de Salomão. E se nós observarmos, o templo de Salomão, em matéria de beleza, de riqueza, era muito mais bonito, era muito mais cheio de requintes do que o templo que Zorobabel construiu. Mas por que então, se um templo menor, que não tinha tanta beleza, que não tinha tanto luxo, que não tinha tanta riqueza, teria mais importância, teria mais glória do que o primeiro, do que o templo de Salomão? Pois bem, porque nós todos sabemos que a Arca da Aliança representava a presença de Deus no meio do povo. Foi quando o povo ele sai do Egito, quando o Senhor tira o povo do Egito com mãos fortes, e ali no deserto o Senhor ordena a Moisés que fizesse uma Arca da Aliança para que representasse a sua presença no meio do povo. Então veja, quando a arca que representava a presença no meio do povo, ela estava no templo de Salomão, então não era assim uma coisa assim tão significativa como foi o segundo templo de Zorobabel. Por quê? Porque no templo de Salomão, a presença de Deus estava ali sendo representada pela arca, mas não era o próprio Deus, era uma representação de Deus. Só que no templo de Zorobabel, apesar dele ser menor, apesar dele não ter tanto luxo, tanta pompa quanto foi o templo de Salomão, só que ele não tinha uma representação do Deus. Ele não tinha um utensílio representando a presença de Deus. Sabe por quê? Quem entrava e saía daquele templo era o próprio Deus, na pessoa bendita e poderosa do Senhor Jesus Cristo. Por isso que Ageu fala que a glória do segundo templo seria maior do que o primeiro. Por quê? O primeiro, com toda a beleza, com toda a riqueza, tinha a arca representando a presença de Deus. Já o segundo templo de Zorobabel, menor e que não tinha tanta riqueza, mas tinha a presença do próprio Deus, não sendo representado, mas a presença do próprio Deus na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós temos a Arca da Aliança conosco, né? Apenas como um enfeite, como uma recordação do que ela representou no passado. Mas nós não temos mais a Arca da Aliança como representando a presença de Deus dentro da nossa casa. Por quê? Porque Paulo, ele vai escrever lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, dizendo o seguinte: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ou seja, hoje não precisamos mais de uma arca da aliança para dizer que Deus está na nossa casa. Por quê? Porque assim como o Senhor Jesus entrou no templo de Zorobabel, e por isso Ageu falou que aquele templo, a glória dele seria maior do que o templo do rei Salomão, hoje nós somos templo, casa, morada do Espírito Santo, que é o próprio Deus morando dentro de cada um de nós. Amém? Espero que esse vídeo tenha edificado mais ainda a tua fé e eu te espero no próximo, querendo Deus.